Quando a gente pensa em analisar uma economia, seja para comparar essa economia com ela mesma, seja para comparar com outras economias, normalmente a gente pensa no PIB. Por exemplo, um presidente que tiver um crescimento do PIB alto durante seu governo, ele certamente vai usar esse dado para dizer que o governo dele é melhor do que os governos anteriores, e muitos eleitores vão julgar que foi um governo de sucesso pura e simplesmente pelo resultado do PIB. Em 2012, muito se falava que o PIB do Brasil tinha passado o PIB do Reino Unido e se tornado, então, a sexta maior economia mundial. Alguns analistas começaram a falar sobre a possibilidade do Brasil também passar o PIB da França e quanto tempo isso levaria, como se os países estivessem numa permanente corrida para chegar ao topo do ranking do PIB. Apesar de ser um indicador importantíssimo na macroeconomia, as críticas ao PIB como medida de bem-estar são quase tão antigas quanto a sua própria existência. Em 1968, o Robert Kennedy proferiu um discurso na Universidade de Kansas e disse que o PIB mede tudo, menos aquilo que faz a vida valer a pena. Ou seja, era a ideia que crescimento econômico a qualquer custo não é sinônimo de progresso. Como nós vamos ver, essa ideia até hoje movimenta muito o debate econômico. E nesse contexto, surgem uma série de indicadores que foram criados para tentar representar melhor o nível de progresso, de desenvolvimento dos países. Um dos mais famosos é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que incorporou dados de longevidade e educação, junto com a renda per capita, para tentar classificar os países de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Bom, o IDH ele é uma medida mais completa do que o PIB, mas ele também tem suas limitações. Você sabe qual é o IDH da China, por exemplo? A China é o 90º país no ranking do IDH, 15 posições abaixo do Brasil e 40 posições abaixo da Argentina, que é a economia latino-americana melhor classificada nesse ranking. Uma das limitações do IDH é que os indicadores que servem de base para ele são médias, que não dizem nada sobre a desigualdade, por exemplo. Uma outra questão é que cada um dos três componentes é limitado entre 0 e 1, de maneira que os países ricos chegam num ponto que eles não conseguem efetivamente melhorar a sua classificação no IDH. Alguns analistas eles vão dizer que os países escandinavos se classificam bem no IDH porque o IDH é basicamente uma medida de quão escandinavo um país é. Mas além do IDH, existem diversos outros indicadores que também tentam medir o bem-estar. Tem o IDI, por exemplo, que é o Índice de Desenvolvimento Inclusivo do Fórum Econômico Mundial, o Better Life Index da OCDE, e um dos mais populares é o FIB. O FIB foi criado nos anos 70 pelo então rei do Butão, que é um país que fica entre a China e a Índia, com cerca de 800 mil habitantes. E um jornalista teria perguntado para o rei sobre o baixo desenvolvimento do país, e o rei disse que a felicidade de um povo era mais importante do que o seu nível de riquezas ou de consumo. E isso foi o início da ideia do FIB. Hoje em dia, o FIB é medido para os países membros da ONU e os resultados são publicados anualmente no Relatório Mundial da Felicidade. Esse relatório ele considera que a felicidade é uma medida melhor do progresso econômico do que a tirania do PIB, ou seja, uma ideia muito parecida com aquela do Kennedy, que o que importa é a qualidade do crescimento econômico e não apenas o crescimento em si. Claro, existem muitas críticas à ideia de se mensurar a felicidade, que é uma coisa altamente subjetiva, e talvez realmente não seja a melhor maneira de se medir o progresso econômico. Mas já que nós vamos falar tanto sobre o PIB durante esse curso, a ideia do vídeo era simplesmente alertar para os limites do PIB para definir crescimento e progresso econômico, trazendo à tona esse debate antigo, mas ainda bastante atual. Tem dois pontos que eu queria chamar a atenção antes da gente terminar. Primeiro, é interessante notar o contexto em que o PIB foi criado e notar que esse contexto mudou. O PIB ele é uma invenção da era industrial de produção em massa, uma época em que os bens eram muito mais homogêneos do que são hoje em dia. Então o PIB não foi pensado como um indicador que mensurasse os benefícios da era digital, por exemplo. Muitas coisas que eram pagas antigamente e, portanto, contavam para o PIB de um país, hoje em dia são obtidas de graça, como, por exemplo, ligações telefônicas e busca de informações. Antigamente a gente comprava enciclopédias. Um outro ponto importante por trás dessa tendência antiga de questionar o PIB, mas que ganhou um ímpeto maior recentemente, são as discussões mais amplas da macroeconomia que a gente vai explorar ao longo do curso. E que discussões são essas? Bom, resumidamente, por muito tempo se acreditou que a preocupação central das políticas econômicas deveria ser gerar crescimento econômico, porque de uma maneira ou de outra isso acabaria aumentando o bem-estar geral da população.
No entanto, a experiência dos países tem mostrado que tão importante quanto o crescimento é a questão da distribuição dos benefícios econômicos. E isso não apenas por uma questão moral, mas também porque a desigualdade é prejudicial para o crescimento. Então, nessa linha, ir além de indicadores que meçam apenas o crescimento, mas que incorporem a qualidade dele, vai ao encontro do debate atual da macroeconomia, que nós vamos continuar discutindo ao longo do curso.